O livro A Nova Ortografia, O que Muda com o Acordo Ortográfico, é de minha autoria, publicado pela editora Campos Elsevier, e trata, de maneira bem objetiva, das mudanças que aconteceram por conta do acordo de unificação ortográfica entre os países de língua portuguesa. O acordo já está em vigor desde janeiro de 2009, mas ao longo do ano de 2009 foram publicadas algumas obras que deram alguma direção especial para pontos que ficavam nebulosos ainda dentro do texto do acordo. De modo que agora já, a partir da 5ª edição do livro da Nova Ortografia, já estão incluídas as pequenas modificações que foram acrescentadas pelo vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras. O que significou que tabelas que eu coloco no livro e que são práticas para consulta assim com mais urgência, tabelas, por exemplo, de emprego do hífen com prefixos ou com antepositivos, e mesmo a tabela que explica as regras de acentuação gráfica, elas sofreram alguns retoques. Aliás, também recomendo a visita à página do blog que a editora mantém em relação às minhas publicações aqui pela editora Campos. E nessa página do blog estão as mesmas tabelas já desta 5ª edição disponíveis para atualização. O livro trata dos temas que dizem respeito à reforma ortográfica, conta um pouco da história da ortografia de língua portuguesa, dos percalços que se sucederam ao longo de dezenas de anos. A coisa começou a ser tratada no início do século XX. Final do século XIX, os portugueses propuseram um estudo a respeito da mudança da ortografia. Eu lembro que a ortografia antigamente, muito antigamente, no Brasil, até a década de 40 do século XX, era aquela ortografia com letras dobradas, com emprego de TH, PH, Y, o que a gente chama de uma ortografia de base etimológica. E a nossa ortografia, em vigor desde 43, apesar de ser uma para o Brasil e outra para Portugal, era uma ortografia de base fonética. E ainda é uma ortografia de base fonética nessa unificação que aconteceu agora recentemente. O livro também contém uma grande quantidade de exercícios práticos de múltipla escolha, exercícios para respostas corridas, e pretende fornecer para as pessoas que lidam com a língua portuguesa na sua modalidade escrita, na modalidade formal, na modalidade que se pratica nas comunicações, que as pessoas possam se informar, se atualizar e fixar as regras. Porque é uma coisa muito clara, muito simples. Só se aprende uma mudança ortográfica fixando as novas regras. Elas não são muito complicadas, elas são até simplificadoras em relação a práticas anteriores. Por exemplo, a supressão do trema. Isso é um exemplo mais contundente do que eu chamo de simplicidade da reforma ortográfica. Acabou o trema. Então, não há nada a não ser lembrar-se disso. Se a pessoa se lembrar que acabou o trema, não haverá mais dúvida nenhuma em relação ao emprego de palavras como linguiça, tranquilo, coisas desse tipo. E, então, o objetivo é este, é fazer com que o leitor que usa a língua portuguesa de forma transmissão de conhecimento, transmissão da cultura, da comunicação, possa ter um guia preciso, seguro e com bastantes exercícios para a fixação dessas regras. Então é isso que eu tenho a dizer a respeito deste livro.